O propósito dessa live foi comentar, né? Eu já tinha dado o teaser na semana passada sobre o deck do Marcelo, que é esse aqui, Tarô, a Jornada do Ser, e comentar sobre os simbolismos que o tarô pode oferecer aí, que levou também o Marcelo a se inspirar para fazer esse deck. E antes de começar, Marcelo, por favor, se apresente, faça uma introdução aí sua, conte um pouco da sua história como tarólogo, fala pra gente. Bem, minha história de tarô começa em 99, quando eu compro o meu primeiro deck, meu primeiro baralho, né? Eu acho que esse é o começo de muitas pessoas, é aquele fascínio que acontece, você passa na frente, no caso do meu é a loja Além da Nossa, Lenda, que eu acho não, que não nem existe, existe mas eu mais. lembro também, era da minha infância isso, gente. Não, e ali eu passei, olhei pela vitrine, vi, e por um acaso é o tarô encantado, né? O tarô encantado, justamente. E aí eu fui encantado por esse tarô, literalmente. Na sua capa tinha justamente a carta da lua, né? Aquilo me chamou muito a atenção. Gostei, mas eu passei reto. E aí eu tava no shopping, tive que retornar, comprar o deck e ir para casa para começar os meus estudos. Antes disso, eu sempre tive muita curiosidade, eu cheguei a fazer estudo, eu fiz e estudei Legal. astrologia por um bom tempo, numerologia também. Sempre gostei muito de mitologia. Mitologia sempre fez parte de algo que eu acho que assim, na minha geração, quem não assistiu Cavaleiros do Zodíaco e não gostava de mitologia é algo assim meio Total. complicado, entendeu? Então assim, é, eu sempre tive muita proximidade com essa questão de mitologia egípcia. Em 2002, 2000, eu tive a possibilidade de fazer grupo de estudo na Era Mágica, que era um espaço aqui na Vila Mariana, né, com dois professores que são amigos meus, que eu gosto muito, que é a Patrícia Machado, né, e o Cláudio Quintino. Então ali eu pude aprender um pouco de mitologia celta, o que a gente acaba vendo que influenciou também no deck do tarô, porque eu coloquei todas essas minhas influências, todos esses meus estudos, tudo aquilo que me seduziu com o tempo, que fez sentido para mim e que fez parte da minha história, foi aquilo que eu procurei colocar em Perfeito. todas as cartas, né? É, e em 2002 foi meu primeiro curso de tarô, que por um acaso foi com a Kelma Maziero, que foi também na Era Mágica, né? Depois disso eu acabei descobrindo que Uhum. a Nívia, né, sua professora, minha amiga, né, a gente acaba tendo quase que a mesma formação, a linha, né? Uma que tem o do Roberto Caldeira ali por detrás, né, de todo esse conhecimento, e o meu foi tanto o Caldeira quanto o Ney Sim. Naif, né? O Ney Naif para mim sempre foi e tem sido uma grande influência nos meus estudos, principalmente na forma com que ele procura passar o conhecimento. Eu Sim. acho muito didático e eu acho que isso é muito importante, né? Uma coisa muito mais palpável de certa forma, mas só que não perde a magia por detrás das cartas. Eu acho que esse que é o grande aspecto. E fora que a gente não se prende a apenas a alguns autores. A gente acaba estudando Sim. vários autores e esses autores, querendo ou não, vão influenciar a nossa maneira de enxergar e a gente, em algum momento, toma e cria a nossa própria forma, né? A nossa maneira de expressar essas ideias. E, e durante todos esses anos, então ali, né, já são mais de 20 anos, né? No final do ano, eu acho que completa 21, tá? então, então já são 21 anos aí de tarô, né? O que não significa, e eu sempre coloco, tempo de tarô não significa ser melhor ou pior do que outros tarólogos. Eu acho que o tarô ele tem uma característica que é prática e estudo. Prática e estudo. Você aprende, coloca na prática, quebra a cara, aprende mais um pouco e principalmente você tem que vivenciar o tarô, Sim, sim. né, no seu dia a dia. As cartas estão lá e são vivas, né? Elas vão nos influenciar sempre. Então eu acho que esse é um ponto muito importante. É isso que vai fazer o real Eu tarólogo acho que no você trouxe futuro, um né? ponto, né? Eu também sou muito influenciado por símbolos desde a astrologia. O tarô ele entrou depois na minha vida, né? A astrologia veio antes.
Mas já com a astrologia, os arquétipos dos signos, eu já via símbolo em tudo. Depois que entrou o tarô, ferrou, né? Aí que eu vejo mais símbolo em tudo mesmo. Né? E é o que você falou, né? O tarô é, como meu mestre e a minha mestra disse também, tarô é o livro da vida, né? Então, assim, tudo que está à nossa volta tem tarô ali. E eu acho que o seu deck, né? O tarô, a jornada do ser, ele traz muito isso. Como, né? Não sei se as pessoas que estão aqui participando da live participaram na semana passada, em que eu fiz, eu joguei com o seu deck, com o seu tarô. E até comentei, falei assim, nossa, o seu deck parece uma volta ao mundo, né? Porque eu vejo ali a cultura egípcia, que você falou da mitologia, o quanto você gostava, isso foi influente também na criação do seu deck, realmente é bem visível aqui, né? Mas eu tô assim no Egito, no Oriente, na mitologia na Céltica aqui, na América Central, né? Depois eu separei aqui até umas cartas para mostrar depois. Mas eu também queria que você falasse dessa sua inspiração, né? Assim, de onde veio essa ideia de, não, vou fazer um deck? Olha, eu até coloco isso logo no começo do livro, né, como uma introdução. Eu acho que assim, quem começa a estudar o tarô, dá na cabeça, já começa meio louco, achando que em algum momento vai criar o seu próprio deck de tarô e quando a gente mais estuda, pior fica a situação no sentido. Menos a gente se sente preparado em criar ou gerar, nesse Pior que é caso, verdade. um deck de tarô. Eu gosto de Nossa, é colocar muito essa verdade palavra, isso. Eu já passei por isso né? exatamente assim, né? Você começa a estudar, você já imagina o seu deck na cabeça. Aí, quando você vai estudando, você fala, puta, eu ainda não sei nada. Não dá, guarda essa ideia, né? Assim, eu preciso aprimorar isso. E eu acho que eu senti isso antes, eu ainda sinto hoje, não tem como passar, eu acho. Eu acho que é um resquício do tipo da. É a verdade que a gente encontra nas cartas do tarô e o valor que a gente dá a elas, né? A gente tem que entender, carta de tarô é papel, é imagem e tudo mais. O poder que existe por detrás dos símbolos, por esse conjunto que se manifestou em um determinado momento da história da humanidade. Ele traz uma compilação de conhecimentos que foge à compreensão da grande maioria e até de quem trabalha com ele, porque ele vai além daquilo, né? Ele nunca vai estar restrito a um conhecimento. E não é à toa que a gente tem hoje tantas linhas que acabam trazendo para si o tarô, né? É isso desde o século XVIII, a gente tem essa questão das grandes escolas que começam a trazer e acabam colocando símbolos, né, que originalmente não estavam presentes nessas cartas. Por quê? Existe uma facilidade muito grande da gente, através do tarô, enxergar Sim. outros sistemas, né? Quando você vê a carta do Sol, da Lua, né, você não vai ver, não tem como um astrólogo não se conectar com esses elementos. Mas a carta do Sol é muito, vamos colocar assim, ele tem uma abrangência em um contexto mais amplo, né? E ele não se prende ao conceito que existe na astrologia. Ele aborda Sim. de outra forma, da mesma forma que a Lua. E olha que a gente tem sistemas de cartas que possuem também os mesmos símbolos a princípio, pelo menos os principais, como o Petit Lenormand, que é o baralho cigano, a gente tem a carta do Sol e tem a carta da estrela, como também tem até da torre, né? E elas divergem O significado completamente no total. Sim. significado frente ao tarô, né? Que é uma das grandes dificuldades quando a pessoa adentra esse universo e acaba considerando quase tudo a mesma coisa, Não, é. né? E no final, Sim. não é A gente bem tem que assim. aprender a separar as coisas mesmo, né? Até eu que vim da astrologia, quando eu entrei no tarô, eu fazia associações com a astrologia. E não é, né? Lógico, tem muita coisa ali que bate, né? Que dá para fazer uma correlação. Mas tem outras coisas que não, é um mundo totalmente novo ali, traz um outro significado, um outro sentido. Então, eu tive que reaprender a ler símbolos, né? E eu acho que o que você falou, assim, né, também de um ponto que me remete muito ao
contexto histórico, social, do qual estamos inseridos, que isso também vai se refletir ali no deck. Se a gente pega, por exemplo, o Rider-Waite, é aquela coisa, né, europeia, aquele, né, do começo do século passado. Então tem lá uma outra pegada, né, na representação simbólica do que está ali no tarô dele, né? O seu tarô e tarôs que estão surgindo aí hoje em dia, eu vejo muito mais esse contexto realmente, não parece que deriva do Waite, mas tem realmente a inserção desse contexto social que influencia no símbolo também. A gente tem que entender também que a Pamela, né, que foi Sim. uma grande artesã, né, desse outro, do deck, né, do Rider, por mais que a gente tenha que saber respeitar, né, o Waite e a Pamela, né, ali existe uma total. parceria, né. Eu gosto muito até de referenciar aquela coisa mais alquímica, né, quando a gente pensa o masculino e o feminino trabalhando juntos para que algo venha e surja de uma forma mais plena e equilibrada, né. Então ali tem uma questão, acho que mais o racional de um lado, tem um lado mais inspiração, e fora que a Pamela era muito viajada, né? Viajava no sentido que ela viajava mesmo, né? Literalmente, viajava, ia para outros lugares, conhecia outros lugares, o que fez também com que tivesse essa riqueza. Eu tive essa possibilidade, então assim, eu não posso tirar isso, né? Quem não sabe, a minha formação é técnica em exatas, né? Então eu tive metalúrgico por muito tempo. Então, assim, técnica em mecânica geral, técnica em mecânica de precisão, depois eu fui cursar engenharia mecatrônica. Então, assim, essa minha profissão me deu uma condição financeira que possibilitou com que eu fosse para o Egito, para o Peru, para o México, para a Austrália. Então, assim, eu pude conhecer, ter um pouco de contato, né? Não é aquela coisa assim, nossa, eu fiquei 3 meses. Não, né? Foi uma viagem muitas vezes até curta, mas quando você vai nesses lugares, não tem como você não se conectar com a energia, e você já não foi para aqueles lugares à toa, né? Do tipo, algo já te chama, algo que... Você já estudava tarô quando você viajava enfim, pelo mundo aí? Ou ainda não? Eu já estudava o tarô, né? Já estudava o tarô. Isso também é uma outra característica que por mais que o meu primeiro deck seja o tarô encantado, o meu tarô, a qual eu mais trabalhei por anos e anos, foi o Ages, Tarot of the Ages. E o Tarot of the Ages, ele possui a característica de ser multiétnico. Porém, o arcano maior dele é todo egípcio, né? O arcano maior. No meu caso, eu já trabalhei de outra forma. Tanto que, para não ter tanta influência, eu precisei pegar esse deck, colocar de lado, e fiquei literalmente anos durante o desenvolvimento do meu deck não olhando para ele. Por quê? Eu poderia vir a ser uma influência muito forte, né? Aquilo que já estava em mim, beleza. Mas eu não peguei ele para ficar, né, como uma referência, não. Isso também são outros cuidados que a gente acaba tendo. A gente tem várias fontes, né? Eu tenho Neil Gaiman, eu tenho Sandman, eu tenho o livro da magia, que também é do Neil Gaiman, eu tenho os deuses americanos, que é uma ótima referência, principalmente eu acho que na questão de egrégora, de deuses, de uma percepção energética, de como que é a transição do nosso mundo para o outro. Eu acho que ele bebe muito bem da fonte. Então, assim, são referências que engrandecem a nossa maneira de enxergar, né? E quem tem o livro já percebeu que na minha bibliografia tem umas referências que não são tão comuns, porque eu coloquei o Avatar, mas não é o Avatar do pessoal azul, não. É o Avatar e o desenho, é o anime. Por quê? Tem referências atuais que trazem um contexto que a gente precisa enxergar com outros olhos e enxergar como o conhecimento pode vir até nós, né? Eu acho que, pelo menos a minha geração de Cavaleiros do Zodíaco, que aprendeu a ver as constelações através de um anime, sabe a importância que tem saber enxergar a informação que está por trás, né? Sim. Pode vir de uma outra fonte, né?
não é só a briga. Não, tem um Imagina, conteúdo Cavaleiros ali do por Zodíaco detrás, tinha tinha toda toda a uma mitologia mitologia. ali, né? Que pelo menos também tem esse lado bem curioso da, nossa, deixa eu ir atrás dessa mitologia para ver como é que isso realmente funcionava. E tinha ali, né, tinha uma conexão por trás no enredo que realmente retratava essa mitologia, né? Então, assim, perfeito. Sim. E tem mais uma coisa? Eu ia te perguntar uma coisa, deixa eu já fazer a pergunta para não esquecer. Quanto tempo levou a concepção do seu deck? Porque você falou, eu fiquei aí, né, anos e tal, aí eu fiquei curioso. Então, levar, assim, para que chegasse na maturidade das imagens e depois a gente só ficasse na parte de acabamento dessas imagens, foram dois Uau. anos e meio. Inclusive, né, só Foram 2 ressaltando anos aqui e que meio. você é o idealizador, né, do deck, mas tem a parceria, assim como você falou, da Pamela, né, do Fernando Sim, o Picelli, que é Fernando o ilustrador. Picelli. Não, o Fernando Picelli, ele foi, assim, engraçado, né? A história por detrás disso tudo, porque, assim, o Fernando Picelli, por um acaso, trabalhava comigo na Que engenharia. legal. Olha só, né? Na engenharia, né? Hoje, teoricamente, a gente não vai ter tarólogos ali, mas tinha eu como tarólogo e ele, né? E ele tem os conhecimentos dele, ele tem um conhecimento muito forte na área de projeção astral, olha só, é um outro aspecto, é um outro conceito. E assim, e eu fui conhecendo e ele foi me explicando esse conhecimento que ele tinha, mas ele sempre gostou de desenhar. Então, querendo ou não, a gente começou a conversar e aí eu ficava só jogando a ideia, né? Só jogando a ideia, até que o momento que ele comprou a ideia e o sonho, né? Eu falo para ele assim: você foi o louco de comprar o sonho de outro louco, né? Então a gente acabou passando 2 anos e meio desenvolvendo todo esse deck, o que não é pouco trabalho. tempo, né? A gente tinha reuniões semanais, né? A gente tinha assim, em via de regra e sagrada, era uma vez por semana a gente tinha que se encontrar pessoalmente para conversar. Mas pode ter certeza que a gente se encontrava muito mais vezes durante a semana, né? É lógico, tiveram algumas cartas que levaram semanas. Qual? Você pode falar alguma aí pra gente, pra eu ficar... Olha, a carta da torre é uma carta extremamente delicada, eu pego ela né? aqui. Do tipo, porque assim, desenvolver o tarô e assim, a gente passava o perrengue, eu falava assim, a gente levava uma peia do tarô durante o desenvolvimento dele, porque assim, a cada carta a gente estava vivenciando energia, né? Então, nossa, da torre, então imagina. A da torre foi tenso. a da torre ela foi muito profunda porque ela começou com um conceito e aí assim eu falava assim, não vai rolar desse jeito, não fica legal, que não sei o que não sei o que lá. E aí foi se transformando até chegar no que ela é hoje, né? Então ela tem esse conceito, né? Acaba sendo um conceito histórico, sim, né? Isso é uma coisa que, querendo ou não, que eu acho que é uma das premissas do próprio deck, né? Ele é multiétnico e ele é um tarô que eu brinco assim, é um tarô para a humanidade, não é um tarô para um país, não, é para todos nós. O tarô é isso. O tarô ele não tem o seu tarô ele conta histórias, né? Ele histórias da humanidade mesmo. Da humanidade, sim. São civilizações, é uma maneira da gente perceber que o símbolo esteve presente em maneiras distintas, perfeito, em locais distintos, né? E que se a gente tiver a delicadeza e a percepção e o cuidado, né, de olhar com carinho e com amor também, né? Você vai enxergar no outro algo que pertence em você. Sim. Né? A carta da torre aí, ela tem aí o Templo de Salomão, né? Por um acaso, sim, é o Templo de Salomão, né? Tem uma sombrinha ali por dentro da porta ali da torre, que é olha a arca, só, né? Tá ali, né? não só vai tá dar, uma sombrinha, provavelmente não vai dar para ver direito. Né? Só tem uma sombra. Não sei se vai estar né? focando. E se a gente for pensar bem na sua história,
Eu acho que ela não vai conseguir. Ela é uma carta. Eu gosto também, isso é um outro ponto, né? As pessoas acabam se acostumando demais com as imagens do tarô e às vezes você vê a pessoa fazendo a leitura, não Sim, olhando mais para a carta. pega o Né? significado, Que eu né? acho que é meio. E assim, essa carta da torre, pelo menos, ela é muito rica em detalhes. Tem aqui, tem esses touros dourados aqui no canto. Isso também é referente ao Templo de Salomão? Ao Templo de Salomão. Então, assim, ele tem toda uma questão histórica ali, sim, mas ao mesmo tempo você tem as pessoas ali caindo, Sim, né? Elas não estão dentro daquele contexto de cair por de sim. cima da torre, mas assim, Tá faltar o aqui, né? chão, né? A destruição tira a nossa base e a gente perde o equilíbrio, né? A gente não entende mais aquilo. Um outro aspecto que eu gosto muito da torre é o aspecto que, quando ela rui, ela tá para libertar algo de muito precioso que existe ali dentro. Né? Que a gente só vai ver na carta seguinte, não vai ser bem aí, né? A gente vai passar pelo perrengue, mas é como se o sagrado é aquilo que você não pudesse mais conter dentro de você, tivesse que vir à tona, trazer o equilíbrio novamente. E não é à toa que tem uma flor Ali da em vida, cima, né? De onde sai o quase raio que divino, sim. né? Então, e esse também é um outro detalhe que eu gosto de colocar, né? O raio, por muitas vezes, ele faz o caminho do chão para o céu, e não do céu para o chão. É a gente que acaba achando que é o contrário. É uma diferença de potencial. Eu Aí é o tava lado pensando mais engenheiro exatamente que vê. nisso, É né? a Mas diferença. Que é a libertação, que você sai e então, mas vai olha, pro alto, esse né? É conhecimento uma parte técnico, sagrada. né, de engenharia aí que você tem, que é muito, enfim, da física, sei lá de onde, porque eu não sou de exatas, eu sou de humanas, tá? Não vou saber dizer. Mas, assim, traz também essa riqueza pro símbolo, né? Sim, e eu gosto de colocar que assim, as pessoas, é lógico, sempre vão colocar que a torre é um efeito externo que vem para trazer uma mudança catastrófica por muitas vezes. Mas a gente tem que entender que é algo dentro de nós que está traindo tudo isso, né? Então é a gente que está criando esse diferencial de Sim, potencial aí, criando essa tensão ao ponto de criar um raio, entendeu? Um fogo, uma chama e destruir aquilo que a gente em algum outro momento. É a panela de pressão, sim. né? Literalmente, a gente chegou na panela de Sim, pressão, mas acho que você né? traz aqui também uma riqueza, né, dessa questão do Templo de Salomão, enfim, de estruturas que são importantes, imponentes e fortes, estão aí à mercê de cair a qualquer momento também, né? Então, Eu fui nesse lado mais delicado da coisa e fui mesmo. Não tive dó, porque o sagrado ele não fica exato, confinado. O perfeito. sagrado não se confina e você não resume o sagrado dentro de um local. O sagrado está em tudo e ele vai encontrar uma forma de se libertar e em algum momento alguém vai. Não, perfeito. E assim, você falando agora é muito interessante porque eu fico pensando realmente o trabalho de 2 anos e meio, porque são 78 lâminas, né? Então, assim, e cada lâmina, principalmente dos arcanos maiores, mas os menores também, elas são riquíssimas em detalhes, né? Gráficos, assim, é uma ilustração difícil aqui, não é as 4 cores ali do Marcélia, coisa chapada, não, assim, tem uma tridimensionalidade, né? Tem um trabalho aqui realmente, né? Uma outra carta que eu acho bem interessante, que eu acho que fala bastante, ilustra bem isso que eu estou falando, é a Roda da Fortuna. Né? Aqui, quando eu olhei a primeira vez, eu falei, socorro, onde é que eu tô? Né? Mas assim, tem tanta riqueza de informação aqui que realmente você tem que parar um pouquinho, olhar e assim, entrar na viagem do Marcelo, né? Quando você está olhando para o deck dele. Deixa eu mostrar melhor aqui. Você quer falar um pouquinho sobre esse arcano, Marcelo? Qual foi a indicação? Então, e a roda, eu acho que a roda, ela tem uma característica que é assim, né? É quase que uma ocidentalização do Oriente, como colocar assim, né? A gente está falando da roda, a roda Sansara, né? Que é budismo tibetano, né? Por muitas vezes ali trabalhado de uma forma mais profunda. Você tem todo um contexto dentro dele simbólico, sim, mas que ele se comunica muito perfeitamente com a roda da fortuna, Pelo né? símbolo, E sim. eu acho que ele até quebra um ciclo e expande também, né? Enquanto que
a roda da fortuna, quando a gente fala fortuna, a gente por muitas vezes, o nome nos prende, né? Quando a gente vai para a roda de Sansara, né? Do tipo ciclo de encarnações e tudo mais, onde aqui a gente pode representar um aspecto mais humano e mais aqui presente na nossa vida, tanto que aqui tem um ciclo existente, né, desenhado, que aí eu diria que é a ocidentalização, para trazer um pouquinho mais para o nosso lado e ajudar na representação, porque quem é da cultura vai se identificar apenas com a roda já vai trazer um significado perfeito. E a roda vai falar de ciclos, ciclos da vida, ciclos da natureza, ciclos do universo que a gente ainda nem conhece, nem tem tanto conhecimento assim, né? E a gente podendo transcender isso, né? Que a roda da Sansara, eu acho que também tem uma outra mensagem, que é o se libertar de Sansara, né? A Sansara tem a ver com um certo véu daquilo do oculto e do que não é verdadeiro, mas que ao mesmo tempo, esse não verdadeiro, na verdade, é que existe uma verdade mais profunda por detrás daquilo que você está enxergando, né? Maia, né? O aspecto Maia. Maia não é que tudo é mentira, não, é que aquilo que você está vendo ainda existe mais verdade por detrás daquilo, né? Você só pode estar vendo apenas a superfície, né? Então, é um ciclo que eu sou suspeito para falar. E as engrenagens, no fundo, é o detalhe, né, que eu adoro, que é o universo. E você traz aqui o símbolo dos planetas, né? Tem aqui Vênus, Júpiter, Marte, Saturno, Plutão, Netuno. Acho que tem uma referência aqui também, eu vejo pelo menos, da árvore da vida, né? Que cada Sefirote lá tem uma representação planetária, né? Inclusive. E esse ciclo de encarnações mesmo, né? Que, como você disse, é muito da cultura oriental, que também está presente aí em outros arcanos do seu deck, mas assim, acho que é tanto símbolo, né? E parece um pouco, sabe, o roda-peão do Silvio Santos, aquela coisa no fundo, né? Ali, do tipo, tá, onde é que você vai reencarnar agora? Por quê? Né? Roda. Achei, assim, tem uma... traz para mim também muito esse tom, que, de novo, tem muito a ver com a nossa vivência, a nossa experiência, né? O quanto tem ali a Roda da Fortuna, fala dessa questão de sorte, né? Também, e eu acho que esse elemento traz isso, de certa forma. Eu acho que aí, nesse caso, a gente vai falar de algo mais auspicioso e menos auspicioso, né? A sorte, o revés da vida, ela tem muito mais a ver com esse lado mais auspicioso que a gente está atraindo, né? Qual é o ciclo? Com que qualidade a gente está trabalhando esse ciclo? Com quanta consciência a gente traz para tudo isso, né? Então, assim, eu vejo desse lado que ele é um tarô que foi feito para instigar as pessoas a enxergar o mundo de uma forma mais completa. Do tipo, olhe para as outras culturas que você vai aprender de forma fantástica a nossa vida, né? Cada um tem a sua verdade, a gente tem como aproveitar. E uma outra carta que eu separei aqui para mostrar, um outro arcano também, que tem relação, né? Eu vejo com a Roda da Fortuna, é o mundo, né? Que você trouxe aqui, Shiva saindo da roda de Sansara, né? Colocando o pé ali por fora do ciclo de encarnações. Aqui, nesse caso, ele acaba sendo até mais do que Shiva. Na verdade, é uma Trimurti. Trimurti é como se fossem os 3 deuses. Então, eu coloco o mundo como um ser hermafrodita. Eu não coloco ele apenas feminino. Tanto que, se você observar bem, você vai ver que existe uma diferença de cor de um lado para o outro, né? Tem uma questão mais feminina de um lado e mais masculina do outro. Tá um pouco bem discreto. Não, mas dá para ver, até pelos músculos, né, no braço, pelo menos eu enxerguei isso. Isso. E aí os 4 elementos, 5 elementos no caso, né? Aí tem os 4 elementos na mão, mas assim, no coração, ali na parte central,
o éter, né, trazendo a vida, né, ou a força que realmente está presente em tudo, né? E eu acho que esse eixo central. E a vida é uma dança, né? Você chega no mundo para continuar dançando, né? E seguindo o fluxo da vida com Sim, mais consciência, né? Eu gosto muito de colocar essa questão do estado de consciência. O estado de consciência a gente pode variar imensamente durante a vida e durante o dia até, né? Mas aquilo que a gente pega de consciência e traz para dentro é o que faz a gente sim, passar da vida. perfeito. Olha, gente, vocês já estão vendo aí algumas, né, interpretações dos arcanos. Se alguém tiver pergunta, eu estou vendo algumas pessoas comentando. O João, que está aqui, comentou, seja bem-vindo. O Igor falando que o baralho do Marcelo e do Fernando é de uma preciosidade enorme, realmente é. A Rita tá adorando aqui também, tá achando o seu deck lindo. Ali, tá te dando os parabéns. Então, eu vou mostrar mais alguns arcanos para retratar, né, para mostrar essa variedade de símbolos, de riqueza que tem o nosso mundo, que eu acho que o Marcelo traduziu muito bem no deck dele. Um que me chamou também bastante atenção é o do Mago, que você retratou como um jovem negro, né? Bem Sim. diferente aqui. Aqui eu procurei quebrar um Sim, pouco o tal. padrão, né? Eu acho que se tem uma outra característica que também me inspirou bastante. Eu queria me sentir representado dentro do deck. Não que, né, eu me veja negro, vamos dizer, negro que nem ele, né? Ele é bem negro, né? Mas quem me conhece depois da praia sabe que eu consigo dar uma tangenciada próxima aí. Mas a ideia não é essa, simplesmente. Mas se você for perceber entre os arcanos, você vai ver tonalidades de Sim. peles diferentes, raças diferentes, as quais no final de tudo são todos Deixa eu humanos. pegar uma outra aqui Né? que eu achei Eu também acho que. lindíssima, que é da Justiça, que tem, né, uma indígena. Ai. Não, a justiça aqui é realmente assim, é amor que eu tenho por essa carta, porque eu Não vejo que é só muito tem uma linda. indígena, mas É uma agora que eu índia. percebi que atrás, né, tem todas as figuras femininas fortes ali, deusas, né, apoiando essa justiça por aqui. Que linda essa carta. Sim, não, é de paixão, porque assim, você vê de um lado, a gente tem Maat, né? Maat, a gente tem a Nossa Sim. Senhora no centro e tem Atena. Não, é Maat, calma aí. No, Atena, essa Maat aqui achei que fosse e a Isis, não Nossa é Senhora. Isis, é E Isis, tá. isso, Isis, E desculpa. Atena e Isis, a Nossa Isis. Senhora, a É Virgem que eu tô. Maria. Nossa, isso, né? Eu tô começando a Porque às colocar vezes nome você para vê um todo mundo nome aí que eu aqui. não E se conheço, né? você for. Não vai saber. Não, mas se você for perceber, também tem as construções, né? De um lado você vê a pirâmide, no Ah, outro você vê o verdade. Parthenon, no meio, de forma bem discreta, você vai ver O Vaticano, sim né? a, né? E por que eu coloquei essas imagens, né? Porque querendo ou não, nós mais ocidentais, nós temos como grandes referências civilizações antigas que fizeram com que a justiça que a gente conhece seja aquela que está sendo aplicada Verdade. nesse momento. Boa parte dos símbolos advém dessas civilizações. A gente perde isso, perde essas referências, o que seria muito importante para o nosso dia a dia, né? A balança a gente vai ver. Quer ver? Eu acabei anotando aqui. A gente tem a Astreia, a gente tem Temis, a gente tem a Diké, a gente tem a Justitia. São outras deusas que trouxeram o martelo, a balança, a espada, entre tantos outros símbolos. E o fato de ser uma Índia foi assim: eu lembrava na época em que eu estava desenvolvendo, que eu lembrava alguma reportagem que falava que era a primeira Índia que tinha se formado em direito. Olha que legal. Na época, né? Me inspirou muito, porque uma Índia é uma pessoa que tem uma conexão com a natureza muito forte nos dias de hoje, e a pureza, a princípio, Sim, vamos sim. colocar simbolicamente, né? A pureza com que ela vai julgar, né? Que vai ali colocar as regras e as leis é de uma sensibilidade ímpar, né? Tanto que se você for perceber, a Nossa Senhora está no meio, o que normalmente a gente vai colocar que a justiça não tem sentimentos,
né? Mas os sentimentos estão ali por detrás, uma questão empática, mas É bem a equilibrada, sensibilidade do porque a feminino, né? Com balança. a força também do feminino. Isso, não é à toa que a imagem da Sim, justiça é de uma mulher fazendo a justiça, e não um homem, né? O que traria quase uma sim, corrupção dentro sim. do conceito do tarô se a gente colocasse um homem aqui, né? Como acontece às vezes com a força, mas deixa eu falar, isso aí é outro assunto. Mas assim, mas, assim eu adoro essa. E a espada, se você for ver, ela também tem as pedras dos elementos. Então Olha, eles são gente, é muito tanto detalhe, trabalhados. A né? espada, Que a espada ela tá apoiada no cubo, que é a terra. Na parte superior é o ar. De um lado da balança é o fogo e do que é outro água, é a água. fogo, Então, assim, existe isso, muito bom, né? muito bom. E é engraçado que, se você for ver, a pedra que representa o ar está bem na garganta da Nossa Nossa, olha, Senhora. até isso, né, gente? Tem Assim é. esses detalhes. Não, não, tem coisas que a gente se surpreende que a gente faz, tá? Depois o próprio deck nos surpreende, porque a gente foi colocando e eu acho que essa é a magia. Depois que você tá pronto, às vezes você encontra símbolos Ah, que não foi enriquecem ainda mais. A intencional gente fala, esse, assim, no primeiro momento, a ilustração ah, da pedra. nesse primeiro momento, eu acabei de falar, vou ser real aqui, entendeu? Jogo na real. Foi a primeira vez que eu olhei assim e falei, caracas, a pedra do ar tá na garganta Mas acho que esse é o Nossa, lado mágico mesmo, como você comentou do tarô, né? Ele se impõe, o símbolo se sim, impõe, né? Aliás, eu imaginei que fosse tudo meio que planejado, porque você é virginiano, né, Marcelo? Então, assim, já quando você falou desses detalhes e né, desse posicionamento, eu falei, talvez, né, ele tenha realmente pensado nisso e planejado tudo isso. Mas acho que mesmo essas surpresas, elas trazem esse tom mágico muito enriquecedor também para o tarô. não, é que tem alguns detalhes que a gente tem que entender, que eu acho que é só fazendo que a gente vai perceber. Vamos imaginar, esse quadro, ele é maior do que ele tá aparecendo aí, na Uhum. imagem original. Só que a gente acaba tendo que conter ele dentro da carta. Então a gente teve que trabalhar, move para cá, muda para cá, não sei o que, não sei o que lá, e de repente ele cai numa posição, que aí eu falo assim, a sincronicidade, a gente entrando na Perfeito. sincronicidade do universo. Bem, a gente está fazendo o trabalho, a coisa Perfeito. tá Não sei, acho que não tem nenhuma pergunta aqui, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta para o Marcelo, podem fazer. Eu queria falar dos arcanos menores agora. A gente falou muito dos maiores, né? Os arcanos menores que permeiam ali pelos elementos, espadas, ar, ouros, terra, copas, água e paus, fogo. Você traz bem representativo ali uma cultura para cada elemento. Né? Então aqui, por exemplo, em espadas tem muito a cultura oriental, né? Isso aqui é o 5 de espadas, né? Então tem muito essa pegada do samurai, dos orientais. Eu queria que você falasse um pouquinho. E eu gosto de colocar. Uhum. E eu gosto, assim, eu acho que o oriental em espadas, ele se encaixa tão bem, porque eles têm aquela coisa da disciplina tão bem trabalhada neles, que advém dessa questão dos samurais e tudo mais, e principalmente dos valores que eles possuíam, da honra que eles possuíam. E o naipe de espadas, ele é um naipe que forja a nossa disciplina mental. Né? Eu acho que assim, o conflito que a gente vê tão intenso em naipe de espadas é o fato que, por muitas vezes, é o conflito que a gente tem de aceitar a ideia do outro frente aos nossos próprios conceitos de vida. Então, esses embates é o que vão fazer com que a gente ganhe novas reflexões, novas ponderações. E essa carta que Do eu 10. acabou de mostrar, Isso. que é o 10 de espadas, que é o 10 de espadas, ele tem um detalhe que eu acho fantástico, que é assim, no final do 10 de espadas, você é apenas uma sombra de quem você era no início. Aliás, deixa eu aproveitar, porque essa carta já me surgiu em alguns momentos, né? E aí eu sempre fiquei curioso, até pesquisei no Google, não achei nada, tá? Mas aí acho que vai muito né, das suas viagens, da sua experiência com o simbolismo aqui na carta. Tem um símbolo no chão feito de sangue. O que é isso, Marcelo? Pelo amor de Deus, me diga.
que acontece, tá? Isso é uma coisa que eu ia comentar. Um outro símbolo que é muito importante que eu coloquei dentro do deck é a flor da vida, né? A flor da vida, ela é um símbolo e se vocês pesquisarem, vocês vão perceber que a maioria das civilizações da humanidade, em algum momento, desenharam esse símbolo. Tanto que hoje, só para você conhecer, o símbolo do que seria a bandeira do planeta Terra pela NASA é a flor da vida, é a semente da vida, que vem da flor da vida. Só para você ver a complexidade a simbólica de tudo isso. E dentro da flor da vida a gente consegue extrair os sólidos platônicos. E os sólidos platônicos são 5 sólidos platônicos, cada um deles representa um elemento. E nesse caso é o elemento ar. E esse símbolo aí é o sólido platônico. Olha só, perfeito. Quando eu vi, né, aqui, aliás, a gente tem pergunta, eu vou colocar daqui a pouquinho. Alguém tá falando que o som tá baixo. Para mim tá normal aqui. Melhorou agora? Também falou Melhorou? Que tá um pouco baixo. Acho que é o fato de estar distante ali. É que eu fui afastando, entendeu? E aí eu fui afastando. Não, mas pelo menos eu consegui ouvir bem, que meu som também tá no máximo. A gente tem uma pergunta aqui do legal. Igor. Como é que foi o processo e critério de escolha de cada povo para os naipes? Então, isso a princípio ele pode se tornar algo complicado, sim, né? Porque existem muitas civilizações que a gente pode acabar se enquadrando nesse aspecto. Mas em um determinado momento eu parei e falei assim, quais são as civilizações das quais eu possuo mais conhecimento e que tenho familiaridade, que eu gosto, em que em algum momento eu procurei pesquisar mais e que nesse momento, se eu quiser, eu vou procurar mais ainda a respeito. Então, foi justamente essa forma que eu considerei. Tanto que, assim, o naipe de paus, ele tá numa questão egípcia, né? Que eu coloco, essa é uma das cartas que eu acho mais linda. Eu acho que ela tem uma riqueza, assim, também de detalhes, né? Que vai além do 4 de paus que a gente conhece. Né? E, aliás, o seu deck inteiro é isso. Depois eu quero falar do de copas, que me deu ali um insight que eu jamais teria numa carta de copas normalmente. Né? Então, por favor, continue. Legal. Então, e assim, existe todo um conceito por detrás, então eu fui atrás disso. E assim, se tinha o naipe de paus, com certeza ia ser Egito, qualquer forma, porque esse sou eu. Mas acho que faz sentido, né? Eu vejo assim, muito favor, na mitologia egípcia, na cultura egípcia, essa força, essa energia, essa parte espirituosa que é atrelado ao paus, né? O naipe de paus. Porque assim, é uma civilização que conseguiu juntar a parte política, a parte espiritual e a questão do povo, tudo dentro de um contexto só e centralizado, e que a princípio, é lógico que a gente sabe que nenhuma civilização é perfeita, né? Mas que girava ao redor de um conceito que tinha um propósito mais elevado, né? Que assim, uma civilização que está baseada na questão que você morrendo, você vira uma estrela, né? Você vai e ascende para um outro plano, não tem como você não gostar, né? Sim. Tipo, para mim é um fascínio fantástico, né? E o fogo, né? O fogo, ele tem essa questão de estar relacionado mais com a parte espiritual, de propósito, de energia, de motivação. E eu acho que todo o conceito egípcio, civilização, ele... Olha só as obras que eles nos deixaram, né? Eles inspiram a nossa vida. E por favor, pessoal, eu não acredito que o tarô veio do Egito, tá? Então, assim, só para deixar bem claro, eu não sou desses, tá? Gostaria, mas não é, tá? É lógico que a gente tem conhecimentos da civilização egípcia que vai trazer e enriquecer a nossa leitura, mas não, tá? Eu tenho essa separação muito bem colocada, tá? Mas é assim, tá? Então a escolha de cada povo foi. E aí, se eu for pensar, água. Se a gente for pensar bem, eu separei o planeta em 4 áreas, né? A gente tem uma questão mais oriental, uma questão mais africana, a gente tem uma questão mais europeia e depois mais americana, né? A África tá onde? Né? Será que eu perdi? Porque se a gente for pensar que Paus, Egito fica na região ali, né?
E ainda falo que sou de humanas, não sei nem geografia. Total. É... Também não é muito bom nessa parte, não. América Central tá no naipe de ouros, né? Da América, né, no caso, tem muita também aqui Sim, a então, questão indígena, né? é a América. Se a gente for pensar, ela tem uma questão meio Inca, Azteca, Toltecas, todo um contexto que a gente pega desde ali do México, um pouquinho Estados Unidos, pega América Central e desce por todo Peru, Colômbia, onde tem todas essas civilizações. E fora, é lógico, a questão do Brasil, né, que é ali na Amazônia, porque eu coloquei índio Sim, brasileiro, sim. né? Tanto que a estrela é uma Ah, índia gente, cadê? brasileira, Tava a aqui. A justiça é uma índia Justiça, a brasileira, estrela aqui. A né? estrela também é lindíssima. E tá ali numa Vitória Régia, né? Então, tem essa referência amazônica. Isso, ela está numa Vitória Régia. Aí, quando a gente está estudando a Vitória Régia, a gente acaba descobrindo que a flor dela lembra do lótus, né? A flor de lótus, ela tem essa flor é da Vitória Régia, ela tem uma familiaridade muito próxima da, de lá. Então, assim, e tem todo um mito, né? Então, assim, é muito interessante que a gente foi construindo e eu fui pesquisando e querendo colocar todos esses símbolos e a gente tem um mito onde uma índia que morre ao se atirar no rio, tudo pela paixão pela lua e acaba se transformando numa estrela, entendeu? A gente tem o mito do beija-flor, que tá na Sim. carta, entendeu? E no céu, a gente tem a constelação de Virgem, a qual eu vejo uma conexão muito forte com a estrela, né? E do lado da constelação de Virgem, por um acaso, é onde fica a constelação do Olha, Beija-Flor, que a gente foi por descobrir um enquanto a acaso, gente estava imagina, né? fazendo Assim, na né? pesquisa. Ah, por acaso, peço conferência, por favor, né? A gente aceita, a gente agradece. Então, assim. Tá, Mas muito legal. E é Copas isso. tem referência ao nórdico, né? Pelo que eu entendi. Isso, então a gente tem uma questão ali meio celta e um quê nórdico dentro desse contexto. Uma das coisas que eu coloco é que, assim, não é um tarô mitológico, é um tarô de civilizações. É para a gente perceber que nós fazemos parte da soma de todas essas civilizações que Perfeito. passaram antes de nós. Nós somos o resultado disso, né? Olhar dessa forma é olhar e respeitar a nossa hereditariedade, as nossas heranças, entendeu? Eu brinco que eu falo, né? Eu sou vira-lata total, né? Porque, assim, minha avó é indígena. Então, assim, quando eu começo a ir para trás da minha árvore genealógica, eu entro no Brasil, do tipo, eu não consigo sair do Brasil, demora para sair. Eu acho que são de 3 a 4 gerações para trás para alguma coisa Sim. ter alguma correlação. Então, independente disso, e para mim foi muito importante colocar referências brasileiras. Não, total. Né? Eu estou tentando procurar aqui uma Nossa. carta, que foi aquela que eu comentei, de Copas, que para mim deu um insight, né, muito diferente. Que te Foi deu na um Rainha insight. de Copas, que eu não estou achando ela agora aqui, né? Mas, achei. Eu não sei se você lembra que semana passada teve uma pessoa que me perguntou se ela ia viajar. E aí saiu a Rainha de Copas, né? E assim, para a Rainha de Copas, eu falo, pô, geralmente, né, não é uma coisa que está ali atrelado à viagem. Mas eu vi essas embarcaçãozinhas aqui no fundo, né, essa questão toda pomposa dela. Eu falei, não, total, acho que pode. Então, assim, traz essa riqueza de símbolos, né, que vão complementar ali numa leitura e fazer total diferença. No fundo, né, essa viagem era o sonho dela, né, tinha uma coisa muito emocional por trás. Então, faz sentido ali uma Rainha de Copas, né, para dar uma resposta. Sim, que estava contido dentro dela, que ela não estava expressando para outros lugares, e em que em algum momento ela vai colocar para fluir, né? E nada melhor do que uma rainha de copas para deixar a coisa fluir, né? Mas ela também deixar as coisas guardadas se assim necessário, né? Sim, então... né? Mas assim, foi só para dar um exemplo ali dessa riqueza, né, de informação que tem esse deck, que eu acho que vem justamente aí pro olhar para a vida, né? A gente já está quase terminando a live aqui, vai dar 1 hora já, Marcelo.
né? A gente se É, a empolga gente e se vai. empolga. Antes de terminar, deixa eu só fazer uma pergunta também muito pontual em relação ao quatro de paus. O que que é isso aqui que eu fiquei falando? Gente, eu não sei o que é isso. Mas aí, de novo, tem a ver com conhecimento, né? E a sua proximidade com a cultura. Então, tem, mas ao mesmo tempo eu gosto sempre de colocar. Na primeira vez que você procurar utilizar o deck, por favor, utilize Sim. ele como um tarô. Então ali tem 4 de paus, tá? E aí nesse caso, 4 de paus para mim, ele tem uma correlação de fogo. Fogo esse que querendo ou não, ele pode ser colocado em 4 direções distintas e que essas 4 direções, se você, ele vai trazer até mais luz para a situação. Então assim, o 4 normalmente ele retém, ele contém e tudo mais, mas esse 4 ele coloca dentro de um contexto que é para ajudar a ter uma motivação aí dentro de um propósito, aí dentro de um conceito. E se a gente for pensar historicamente, essa carta ela representa o momento em que o Egito conseguiu juntar, né, o Alto Egito com o Baixo Egito. Tanto que essa coroa que a gente procurou estudar também, existem coroas diferentes. Essa coroa é a primeira coroa egípcia que representa a união do Ah, Alto e do olha Baixo só. Egito, né? Então, assim, é quando a gente procurou. Nossa, olha eu colocando dessa forma, né? Quando a gente procurou juntar os povos que estavam ali ao redor do Nilo, né? Em um único propósito, que era um propósito de civilização, né? Que aí, nesse caso, a gente pesquisando, a gente tem aquela referência que eu até gosto de falar, que é assim, um dos primeiros, um nome, né, que eles colocam, mas ainda existem dúvidas, do primeiro faraó, ele chama Menes, Menes. né? Menes, o faraó Menes, né? Eu gosto de Menes, porque o meu sobrenome é Menezes, então assim, Menes e Menezes tá de bom tamanho, então eu gosto. Mas assim, ele foi o primeiro faraó, Uhum. ele que juntou, né? Então esse quatro é dentro de um propósito, é juntar As a forças, motivação sim. dentro de E um tem relação com o propósito quatro de lá. copas aí tradicional que a gente viu, né? Que a gente sabe. É que a forma como ele está representado, acho que traz essa bagagem, né? Da coroa, essa história, essa bagagem histórica aí que você tem, né? Retratada aqui. E para finalizar aqui, né? Como eu estava dizendo antes, eu acho que é justamente isso, né? É olhar para a vida, porque a vida ela carrega muitos símbolos e muitas representações que no tarot tem tudo, né? O tarot traz muito ali esse livro da vida mesmo. Mas eu acho que Sim. até para quem está começando a estudar tarot, ter mais esse trabalho de olhar para o mundo que te cerca mesmo, né? E tirar dali símbolos, correlações, o porquê daquilo tá ali, né? De onde vem, você falou, né? Pô, a gente deve muito ali às civilizações antigas, fazem parte da nossa história, né? Estão no nosso inconsciente coletivo também aí de alguma forma, né? Então, olhar para Sim. esse passado também, mas olhar para aquilo que está ali com outros olhos. E acho que a sua formação, que é mais técnica também te permitiu isso, né? Então, tem toda ali uma bagagem pessoal também por trás, né? Enfim, o que você pode colocar também aí para a gente encerrar em relação a isso? Eu coloco assim, o tarô ele vem para nos incitar a, a uma busca maior e mais profunda sobre o significado da vida. Eu sempre coloco que o tarô é um livro de Sim, páginas soltas, né, em que a gente embaralha e sempre tem um contexto, um conteúdo rico a ser estudado. O tarô clássico sempre será para mim a referência primordial para que a gente aprenda o tarô. Porém, todo e qualquer novo deck, desde que bem estruturado, baseado num tarô clássico, ele vai vir para enriquecer a nossa maneira de enxergar esses símbolos e não para corromper e nem perturbar, para sim. desviar a nossa forma de enxergar, né? Se eu coloco assim, se eu amo o tarô, eu tenho que saber respeitar a sua simbologia e honrar esse conhecimento. Então essa é a minha ideia. Quando eu gerei o tarô A Jornada do Ser, ele veio para isso. Ele vem para acrescentar e incitar novas ideias e novos conceitos e expandir a nossa visão. Né? Alcançar um novo patamar de estado de Sim, consciência. Quem sabe? perfeito. Marcelo, quero te agradecer por você ter aceitado o convite para participar aí dessa live comigo, para falar do seu deck que
é muito impressionante, tem essa riqueza de simbolismo que hoje, né, eu vi o quanto tem mais assim do que eu já tinha visto falando com você. Faz aí a sua propaganda, né, momento de merchan, né, então tem lá o seu perfil Tarô Bem, Virtual. pessoal, Para adquirir o seu deck, como é que faz? é só dar um pulo lá no Tarô Virtual, né? Lá no Tarô Virtual tem o link para a loja virtual onde eu estou disponibilizando o deck, caso alguém tenha um interesse, né? Futuramente eu estou formatando o curso para todos aqueles que ajudaram no financiamento, eles vão receber esse curso, né? Então é uma forma também de agradecer tudo isso. E conheça o meu trabalho, a minha linguagem, é um tanto quanto diferente, mas entenda que eu procuro respeitar o máximo possível o que é o tarô, né? É amar aquilo que faz e respeitar essa sabedoria que pode nos ajudar em muito. E enriquece, né, a nossa leitura também. Marcelo, muito obrigado e a gente se vê em breve, né? Obrigado. É terça-feira. Nossa, terça-feira nós temos a nossa live, logo mais fazendo a nossa propaganda, né? Fica tranquilo. Mas terça-feira eu tô com o Marcelo de novo aí, agora no perfil dele, no canal dele, pra gente bater um papo também sobre tarô e astrologia, certo? A sinergia entre astrologia e tarô vai render igual essa aqui que viu? rendeu, já tá acabando. Já tô vendo aqui a notificação de que vai encerrar. Marcelo, obrigado. As pessoas que participaram também, muito obrigado. E se tiverem perguntas, mandem para ele, mandem aqui um caminho, enfim. Fiquem livres, fiquem à vontade, tá bom?